A casa onde morreu o escritor Fialho de Almeida, em Cuba, é agora um museu literário. Trata-se de um dos mais importantes escritores do final do século XIX e princípio do século XX. Contemporâneo de Eça de Queiroz, Fialho de Almeida viveu entre Lisboa e o Alentejo. Passou os últimos anos em Cuba. A Teresa Marques foi conhecer a casa agora transformada em museu. Fialho de Almeida é um dos mais importantes escritores do Alentejo do século XIX. Nasceu em meados do século XIX, viveu até ao princípio do século XX. Esta é a casa onde passou os últimos 18 anos da sua vida, quando casou com uma proprietária rural de Cuba, uma vez que Fialho de Almeida tinha nascido na Vidigueira, em Vila de Frades. É aqui em Cuba que passa então os últimos anos. Esta é uma casa já classificada e agora também transformada numa casa-museu. Sandra Braz é a responsável pela Biblioteca de Cuba, é também uma conhecedora de Fialho de Almeida. Sandra, quem é este escritor? Portanto, Fialho de Almeida foi uma das figuras mais importantes da literatura nacional dos finais do século XIX. Fialho de Almeida foi, sobretudo, foi um grande escritor, não é? Uma grande riqueza de vocabulário, mas foi, sobretudo, um renovador da língua. Portanto, ele criou muitos neologismos, como é o caso da palavra aviscondalhamento, ou seja, e aqui vemos que há uma depreciação da palavra, não é? Ele é crítico em relação a... Muito crítico em relação à sociedade do seu tempo. Portanto, um apaixonado pelo Alentejo. Um apaixonado pelo Alentejo, portanto, pelas suas origens, pelas suas raízes. Foi cedo para Lisboa, foi filho de um mestre-escola, portanto, os pais eram naturais da Beira e enviaram-no, portanto, para estudar no Colégio Europeu, que era um dos 3 melhores colégios de Lisboa. Lá sofreu algumas privações e maus tratos por parte do diretor, mas foi aí também que ele começou a adquirir o gosto pelas letras. Ele estudou medicina, não é? Sim, tirou medicina e veio a trabalhar numa farmácia, numa botica. Quando esteve a trabalhar na farmácia, teve essa oportunidade de conhecer a vida boémia da noite, teve um contacto com os bairros operários de Lisboa. E aí escreveu A Ruiva, o seu primeiro conto. Sandra, que sala é esta? Nós pensámos esta casa também muito para a visita de escolas e, portanto, aqui verificamos vários aspectos da vida de Fialho, curiosidades. A sua perspectiva de médico, não é que ele nunca exerceu, trabalhou médico, apenas na exatamente. O gato, ele escreveu 6 livros, os gatos, portanto, são... meando pouco, arranhando sempre e não temendo nunca. Esta é a máxima que imortalizou Fialho num dos seus livros, Os Gatos. Dulce Lopes é responsável por esta Casa-Museu Fialho de Almeida. Estamos aqui no espaço das obras mais importantes de Fialho de Almeida, de que já falámos também com a Sandra. Que obras são estas? O que é que se pode dizer sobre elas? Enfim, Fialho de Almeida foi um romancista, foi um panfletário, foi um jornalista, enfim, escreveu tanto e é sem dúvida um grande nome da nossa literatura portuguesa. Aqui, essencialmente, nesta última sala, podemos ver este painel interativo e tudo aquilo que vimos aqui e que está descrito, que nos fala sobre Fialho, falam-nos das obras mais importantes de Fialho de Almeida, sem dúvida. Este painel pretende também ser uma ajuda para as escolas, é? Sim, sem dúvida. Falam-nos sobre Fialho na imprensa. Aliás, ele começou sem dúvida a escrever, as suas primeiras publicações foram no Diário em Viseu e depois posteriormente noutros jornais. Mais tarde falam-nos também este painel as obras interativas e também falam-nos um pouco sobre as personagens dos seus contos que ele foi criando ao longo dos anos das suas vivências. Dulce, hoje recebem a Universidade Sénior, uma Universidade Sénior de Lisboa. Têm sido muitos os visitantes, ainda não têm um mês de... É verdade, nós inauguramos a casa no dia 10 de junho, sem dúvida. Temos um recorde de visitas até à data. Todos os dias temos visitas aqui na casa, quer de pequenos grupos, quer de grupos organizados e até realmente não só de habitantes que têm muita curiosidade
em vir ver a casa, porque E muitas reservas também, já muitas visitas marcadas para mais tarde. é verdade, nós temos um calendário com visitas até em setembro, em outubro e inclusivamente já temos marcações até de 2020, o que é para nós um fenómeno. Fialho de Almeida, além de escritor, foi também crítico de arte e costumes, jornalista, panfletário e também um bom cozinheiro. Entre as receitas mais conhecidas está o arroz à Fialho, que está aqui apresentado nesta casa-museu. Daqui a pouco vamos visitar a parte mais rural, os casões e as alfaias agrícolas, que fazem também parte da história e da vida de Fialho de Almeida aqui em Cuba. O Museu Literário Fialho de Almeida, em Cuba, propõe uma visita sobre a vida e obra do escritor. Trata-se de umas figuras de destaque da literatura nacional do final do século XIX e princípio do século XX. A casa onde viveu os últimos anos em Cuba é agora um museu literário onde se mostram as várias vertentes do escritor. A Teresa Marques está agora na secção dedicada à ruralidade. Lado a lado com a casa onde viveu Fialho de Almeida nos últimos anos de vida, está então este espaço, que era o espaço agrícola, onde estão alfaias agrícolas e onde se mostra esta paixão de Fialho de Almeida pelo mundo rural, pelo Alentejo, onde nasceu e onde foi passando ao longo da vida, além de ter viajado muito também, não é, Dulce? Este espaço conta um pouco dessa paixão pelo Alentejo, é isso? Sim, sem dúvida. Ele vem de Lisboa e volta para o Alentejo e torna-se num grande lavrador. E este espaço é exatamente este casão agrícola. Hoje em dia foi transformado neste projeto de requalificação num museu rural. Ou seja, significa que tudo aquilo que nós encontramos aqui são utensílios que eram utilizados e que nós podemos ver mais à frente, como a debulhadora, a máquina que o puxava. O que é que estamos a mostrar agora? Agora estamos a mostrar uma talha, ou seja, a forma artesanal de fazer o vinho de talha no nosso Alentejo. E que há também uma pequena adega, não é? Há também esse lado. Sim, sem dúvida, a parte do vinho é muito importante e o vinho artesanal é sem dúvida um dos pontos fortes aqui do nosso Alentejo. Portanto, e Fialho de Almeida, além de ser escritor, é por aí que é mais conhecido, era também um pouco de tudo isto, não é? Até agricultor. Até agricultor, aliás, ele casa com Dona Emília, que era realmente uma grande lavradora, podemos dizer, e sem dúvida, um ano após ela falecer, ele vai herdar todas as suas fazendas e toda a sua casa agrícola. E que é este espaço onde estamos. E tem que pô-la a funcionar, como é óbvio, não é? Portanto, além deste espaço onde estamos e que estamos agora a ver, já conseguimos chegar até aqui perto das alfaias agrícolas. Dulce, a ideia é também que esta casa sirva para outros escritores se inspirarem. Sim, sem dúvida. Foi concebido no projeto também a residência literária, que fica no primeiro andar da casa de Fialho e que hoje, estamos a ver agora também. Que é um incentivo, sem dúvida, a todos aqueles que queiram escrever ou que tenham esta veia literária, que se possam recolher aqui, passar algum tempo e quem sabe concorrer ao nosso Prémio Literário Fialho de Almeida. Um prémio lançado pela Câmara Municipal de Cuba, em parceria com outras entidades. Sr. Presidente, que prémio é este? Que entidades estão envolvidas? Bem, este prémio é a homenagem maior do município de Cuba ao escritor Fialho de Almeida, que acaba por ser a nossa maior figura histórica. É um prémio literário que outrora já existiu, mas que neste momento, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Associação Fialho de Almeida e o município, quisemos dar uma maior abrangência, torná-lo nacional e também internacional. E, portanto, decidimos aumentar 10 vezes mais o prémio monetário para que ele possa ter uma visibilidade muito maior. Neste momento estamos a falar de 3.000 euros de prémio para o primeiro classificado, mais a edição da obra, e, portanto, acaba por ser um valor já importante e esperamos que faça do prémio literário, portanto, um prémio... piscar de olho a novos escritores, é mais uma inspiração para a literatura, assim como esta casa, não é, Sr. Presidente? Sim, esta casa, portanto, estamos a homenagear, como eu disse, um dos escritores que teve, em termos de obra literária, das mais importantes na transição do século XIX, século XX em Portugal. E, portanto, deve ser uma homenagem grande. Esta casa, em si, o município decidiu, foi uma prioridade grande. Não é qualquer município do interior com dificuldades que faz uma aposta na cultura de mais de 1 milhão de euros. Portanto, porque essa foi a nossa principal prioridade em termos de quadro comunitário
literário para este mandato e fomos o primeiro município do Alentejo e Ribatejo a concorrer ao património cultural. E foi exatamente com esta obra que acaba, no nosso ponto de vista, acaba por ser uma referência em termos culturais, até porque é o primeiro museu literário que existe no Alentejo neste momento. Um museu literário que abre de quando, encerra quando? Pode-me ajudar com isso? Sim, abre neste momento de terça a sábado, no horário até às 18 horas, no horário de expediente normal, e que começa neste momento até a ganhar alguma Sendo visibilidade e seu alguma pai notoriedade, mestre como de acabaram de escola, ver, os tivemos mais de é cerca de enviado 150 para visitantes. Lisboa para um Não é colégio normal ter interno, todos os dias 150 onde visitantes, fica mas neste até momento já aos começa a 15 ter alguma anos de idade. dimensão. E isso para o Lamentavelmente, município ele não significa que continua estamos os seus estudos certos lá. na aposta que fizemos na cultura e nas questões literárias, que também estes nichos de mercado também podem ser importantes, não só para valorizar a cultura, mas também valorizar o turismo. Muito bem, muito obrigada. Museu Literário Fialho de Almeida, em Cuba, na Vila de Cuba, bem no centro da Vila de Cuba. Mais uma alternativa para um passeio, mais uma alternativa para uma inspiração cultural.